Amados irmãos, a paz do Senhor. Hoje é 29 de julho, quarta-feira. Eu vou pregar novamente sobre Obadias. Eu preguei ontem, dia 28, mas ontem eu tive que usar o meu celular e depois alguma pessoa me disse que a pregação saiu, o vídeo saiu ruim, não dava para as pessoas verem aquele vídeo sobre o livro de Obadias. Então, eu vou refazer agora, né? Falar novamente sobre o livro de Obadias, porque acho importante, uma mensagem que Deus nos deu, e também dizer aos irmãos, né, que eu disse lá no início da pregação de ontem, vou repetir aqui. Falei sobre vários profetas menores, seguidamente, alguns dias atrás, e quando eu falei do último, eu disse, olha, o Obadias eu não sei se eu vou falar, porque Obadias é uma profecia específica somente para Edom, mas depois estudando melhor, olhando, então eu resolvi trazer uma palavra também sobre o livro de Obadias, e temos aqui uma mensagem interessante e importante para tirarmos para nós. Eu vou ler aqui do versículo 1 ao versículo 8, Obadias. Há um título só para todo o livro, são 21 versículos apenas, é o menor livro do Antigo Testamento, e tem 21 versículos, e há um título só para todos os 21 versículos, né? Os outros livros, outros capítulos, às vezes tem uma divisão, do 1 ao 10 tem um título, depois do 11 ao tal, aqui é apenas um título. Os pecados e o castigo de Edom, a restauração e a felicidade de Israel. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Evangelho e foi enviado às nações um embaixador dizendo, levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração, quem me derribará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não faltariam o que lhes bastasse? Se a tivesse os minimadores, não deixariam alguns cascos? Como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos. Todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. E não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento na montanha de Esaú. E eu ainda vou ler, apenas para complementar, o versículo 17 diz, mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Primeiro, vamos fazer aqui um preâmbulo, né, uma introdução, para entender um pouco essa história. Primeiro, Obadias significa servo do Senhor, ou servo de Jeová. Muitos personagens do Antigo Testamento tinham esse nome Obadias. Esse foi um profeta específico que profetizou provavelmente nos tempos de Jeremias, era compatriota de Jeremias. Qual o teor da sua pregação? É sobre Edom e sobre o momento em que Israel, os descendentes de Jacó, passaram por algumas lutas, provavelmente o cativeiro babilônico, e o povo de Edom, que não foi levado ao cativeiro babilônico, ele era uma outra, então vamos comentar isso lá na frente no meio do comentário, eles se regozijaram, se alegraram, e até vieram e despojaram algumas coisas que ficaram, roubaram ali, né, juntamente, depois que o Babilônia levaram eles, e se alegraram muito porque Jacó foi levado para o cativeiro. E a profecia de Edom, sobre Edom é que no futuro, Edom, Israel seria restaurado, e Edom sim seria
destruído. Uma outra colocação importante, antes de entrarmos na história em si, totalmente. Visão de Obadias, começa aqui. Alguns outros textos de profetas, né, começam visão de Isaías, visão, acho que de Amós. O profeta recebeu do Senhor esse acontecimento desses 21 versículos, a qual ela relatou através de uma visão. Isso é apenas importante colocar. Pô, pastor, quando essa história começa? Essa história começa lá no Gênesis. No Gênesis, pastor, mas aqui no Novo Testamento, o senhor falou que era compatriota de Jeremias. Como assim acontece no Gênesis? Lembra que Deus chamou Abraão e falou: sai do meio da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei e far-te-ei uma grande nação, certo? E Abraão foi. Abraão por muito tempo não teve filho, fez um acordo com Sara, recebeu Agar como sua esposa, e nasceu Ismael, mas não era o filho da promessa. Depois Deus deu um filho a ele através de Sara, era a promessa do Senhor, Isaac, e esse continua a sua descendência. Isaac casa com Rebeca, e Rebeca era estéril, e durante 20 anos ele ora, até que Rebeca dá luz a filhos. Mas quando ela estava grávida, eu disse que aí começaria, eu vou ler aqui no Gênesis 25, alguns versículos, só a partir do 21, para que você entenda a história. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, porque eu sou eu assim. E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no seu ventre, dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que outro povo, e o maior servirá ao menor. Ah, pastor, então Deus escolheu aqui um ou outro? Não. Deus, na sua presciência, sabe todas as coisas que vão acontecer. E a última parte diz: o maior servirá ao menor. Um povo será maior do que o outro. Quem são esses filhos? Esaú e Jacó. E o que aconteceu na vida desses dois homens? Esaú era o primogênito, então tinha direito da primogenitura, ele podia ter todos os benefícios da promessa que Deus fez a Abraão, seu pai, Abraão, seu avô, Isaac, seu pai. Mas olha o que acontece logo depois. No versículo 29. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom, que significa vermelho. Nós vamos ver lá na frente, edomitas, descendentes de Esaú. Disse então Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Jacó deu pão a Esaú, o guisado da lentilha, ele comeu e bebeu, levantou-se e foi-se. E assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Amado irmão, nós somos servos de Deus vivo, nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro. Ele nos deu promessas, ele nos deu bênçãos. Não podemos jamais desprezar aquilo que o Senhor deu para nós. Pastor, mas por que a primogenitura é tão importante? O filho mais velho é o que ficaria com a herança principal. A herança principal era o quê? Bens materiais? Não. Aqui, neste caso, eram bens espirituais. De vez quando eu falo na igreja, quando eu cito essa questão Esaú e Jacó, até hoje, em todas as nações do mundo que são cristãs, que lêem a Bíblia Sagrada, e até mesmo em Israel, e em outras nações onde há judeus também servindo a Deus e também tem o Antigo Testamento como sua leitura, estaria sendo lido muitas vezes, milhões de vezes. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú. Esaú recusou isso. Ele vendeu esta bênção. E não só a questão de ser chamado ou descendência, tudo aquilo que Deus prometeu. Ele não quis. Ele recusou. Aqui começa a se cumprir o que Deus falou para Rebeca. O maior servirá o menor. E aí eles cresceram. Depois houve uma segunda situação em que Jacó queria abençoar Esaú, mas
é, Isaac queria abençoar Esaú, mas Jacó, com a ajuda da sua mãe, pegou a bênção. Quando Esaú chegou, já não tinha mais bênção para ele. Se revoltou muito. Jacó teve que peregrinar em terra estrangeira, lá na família da sua mãe. Ele foi para a Mesopotâmia. 20 anos trabalhou, voltou com a sua família, encontrou Esaú e correu tudo bem. Eles ali se deram, ficou tudo tranquilo. Ele, Jacó foi habitar um lugar, Esaú em outro, nas montanhas de Seir, como aqui o próprio texto, daqui a pouco nós vamos comentar isto, e foram ali vivendo as suas. Depois o Isaac morreu, eles enterraram, e depois aconteceram algumas situações. Jacó e seus descendentes foram peregrinar no Egito, depois da história de José, que não vou ficar falando aqui, que é muita história, mas o irmão conhece. José foi para o cativeiro, depois acabou sendo ele o segundo no exército, no reino de Faraó, acabou vindo a fome e ele buscou seu pai, ele fez uma estratégia para que seu pai, seus irmãos, seus familiares, como eu disse, 70 almas entrassem no Egito, ele ficasse, e durante 430 anos ele ficaram. Mas depois que morreu aquele faraó, eles viraram escravos. E aí Deus faz todo um projeto e através de Moisés tira eles, leva durante 40 anos no deserto, eles retomam a terra prometida. Mas ainda quando chegavam em Canaã, Deus falou: a terra dos descendentes de Esaú, vocês não poderão pegar ela, porque eu dei aos descendentes de Esaú. Então eles vieram para a terra prometida, mas eles não pegaram a terra de Esaú. Depois do tempo de Davi, lá na frente, muitas situações houve. Eles chegaram até a ter algumas guerras, algumas com Esaú junto com eles, né, os edomitas junto com ele, outras Davi lutou com os edomitas em certo momento. Então, mas nada de destruição total, absoluta, e conviviam ali. Aí veio a história da conquista da Terra Prometida, né? Como eu já falei, juízes, reis, até que o reino, depois da morte de Salomão, se dividiu em dois: o reino do norte com 10 tribos, o do sul com duas. O reino do norte, por causa dos seus pecados, foi levado ao cativeiro, veio o reino do sul, e chega esse momento de ser levado ao cativeiro por causa dos pecados, especialmente de Manassés, mas de outros reis que também não serviram ao Senhor, já falamos isso em várias pregações, e eles são levados para o reino babilônico. Mas qual o sentido do cativeiro babilônico? Estamos até estudando isso na escola bíblica. Era uma punição pela idolatria deles, para que eles aprendessem, para que depois de 70 anos, segundo a profecia de Jeremias, voltassem e retomassem a adoração verdadeira ao único Deus verdadeiro. Os idumeus não, eles serviam lá o seu Deus, serviam lá, faziam as coisas que ele fazia. E aí eles se colocam achando graça, enfim, fazendo tudo contrário. E qual a profecia aqui de Obadias? É que Deus iria restaurar os judeus, mas os descendentes de Esaú não. Pastor, é uma escolha? Não, nós lemos lá em Malaquias, falamos, não tão diretamente, mas falamos rapidamente sobre isso. Lá no início de Malaquias é uma profecia. Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Então parece predestinação marcada, né? Jacó estava marcado para ser o... Não, Esaú para ser o Jacó para ser o salvo e Esaú para ser o perdido. Não. Veja que Deus, na sua presciência, falou: os dois vão ser grandes nações, vão ser nações, mas o maior servirá ao menor. Porque Deus sabia todas as coisas e colocou isso. Esaú foi vivendo a vida dele, sem servir ao Deus verdadeiro. Jacó, com todos os seus percalços, voltou a buscar Deus. E aí, quando eles voltam, Deus começa a fazer uma grande obra. Qual é essa grande obra? Eles largaram a idolatria, começaram a servir o Deus vivo verdadeiro, esqueceram todas aquelas coisas anteriores e agora tudo estava preparado para a vinda do Messias. Quando Jesus veio, existia, durante o tempo anterior de Jesus, o próprio Ciro, que mandou Israel voltar, ele destruiu muitos descendentes de Esaú, mas não os exterminou totalmente. No tempo anterior a Cristo e no tempo de Cristo, tínhamos um personagem, não um personagem, né? Vamos dizer assim, vai lá, personagem, a pessoa vai entender. Existe o Herodes. Herodes era um título de alguém que tinha, por um acordo político, né, feito com os romanos antes, lá algumas coisas aconteceram, que aí é uma história que a gente tem que contar com mais tempo em outro momento. E aí eles dominavam certas partes da própria Canaã ali. Vide, só para não ter ideia, quando Jesus foi julgado lá na frente, antes de
Jesus ser morto na cruz, o Pilatos mandou ele até Herodes, para que Herodes pudesse. Todos esses Herodes eram descendentes de Esaú. Quando Jesus nasceu, Herodes tentou matar Jesus com medo dele ser rei dos judeus e tomar o lugar dele. E nós vamos ver um Herodes lá no tempo dos Apóstolos que foi comido por bicho porque quando fez um discurso, o pessoal disse voz de Deus, não de homem, ele não glorificou a Deus e Deus então o matou. E lá na defesa de Paulo, diante de Agripa, Herodes Agripa, antes de Paulo ser levado a Roma, em algum momento nós vamos falar sobre, vamos ver na história sobre essa questão de Herodes. Era descendente de Saul. E pastor, e o que aconteceu, o futuro deles? Quando Jesus morreu, os judeus que incitaram para matar e os judeus que gritaram, né, disseram que o sangue dele cai sobre nós. Jesus morre, ressuscita, começa a igreja, o evangelho é pregado, muitos judeus se convertem, outros não, gentios se convertem, outros não, e a história continua, até que no ano 70, um pouco antes, porque o ano 70 foi o ano da queda, né? 1970 não mesmo, ano 70 mesmo, 70 da nossa era. Roma, o Império Romano, vê os judeus se rebelando, cerca mais ou menos do ano 67 em diante, por aí, Tito Vespasiano, até que no ano 70 eles invadem Jerusalém, destrói Jerusalém, os judeus são, perdão, os judeus são levados para fora da sua terra. E os idumeus, pastor, também, os descendentes de Esaú, também caíram naquele mesmo problema quando vieram destruíram os idumeus. Segundo parte de dados históricos, a partir daí, Edom sumiu do mapa. Mas Israel foi morar em várias nações. No ano de 1948, Deus faz com que eles voltem e hoje nós temos aí o Estado de Israel. E por que, pastor, um morreu e outro foi salvo? Porque Israel obedeceu a Deus. Israel fez a vontade de Deus. Com todos os seus percalços, com toda a sua dificuldade, ele permaneceu fiel a Deus. Veja que o versículo 17 diz: mas no monte do Senhor haverá livramento, ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Não só naquele momento de 1948, mas quando Jesus reinar milenialmente no milênio, estará Jesus reinando com os judeus em Jerusalém e a igreja na Nova Jerusalém, parando sobre Jerusalém terrestre. Essa é a promessa de Deus. Pastor, e que lição nós temos aqui? Permaneça fiel, amado irmão. E uma lição aqui é também importante. Quando alguém estiver passando por uma situação difícil, como Jacó estava passando, Esaú olhou e quis se vingar, ou quis fazer algo contrário. Não devemos ter esse sentimento. Esse não é o sentimento do cristianismo. Eles não eram cristãos, nem tinham a lei de Deus no seu coração. Por isso o fizeram. Mas, pastor, será que algum idumeu foi salvo? Creio que sim. Os descendentes, né, edomitas ou idumeus, como é falado em algumas partes da Bíblia, descendentes de Esaú, talvez alguns deles possam ter sido salvos, possam ter aceitado Jesus. Quando Paulo fala para Agripa, ele diz: eu sei que tu conheces os profetas. E Agripa fala: por um pouco tu me persuades a fazer cristão. E Paulo diz que por muito ou por pouco, que todos que aqui estão sejam igual a mim, ou seja, cristão verdadeiro, somente sem essas cadeias, porque Paulo estava preso. Então, jamais se vingar de alguém, jamais. Temos que orar para as pessoas, para que elas se convertam, aceitam a Cristo e mudem a sua vida. Porque nós, servos de Deus, temos uma promessa de uma nova Jerusalém, do lugar maravilhoso que Deus vai nos levar. Essa é a promessa do Senhor. Israel foi restaurado. Passava por momentos difíceis aqui. Cometeu erros e esses erros o levaram ao cativeiro. Mas como temos estudado na escola bíblica, eles voltaram do cativeiro, reconstruíram a cidade, reconstruíram o templo e tudo foi preparado para que o Messias viesse. Para abençoar os judeus? Sim, mas para abençoar nós também, que aceitamos a Cristo, estamos aqui hoje servindo a Deus de verdadeiro. Deus possa te abençoar através desta palavra. Como eu disse no início da pregação, estou repetindo porque o vídeo de onde saiu truncado, com falhas, sem que a pessoa pudesse ouvir. Então as pessoas me avisaram que eu postei logo e depois é que eu fui ver que realmente estava com defeito. Eu vou estar orando por você. Abençoa, Pai, teus filhos, teus servos, tua igreja.
que precisa tanto de Ti, ó Pai. Nós precisamos, nós carecemos, nós dependemos do Senhor a cada dia de nossas vidas. Pois nos enche da Tua glória, do Teu poder, da Tua graça. Ó Pai, porque através desses judeus, que naquele momento haviam errado, haviam se levado ao cativeiro, mas se ali se converteram, voltaram para Ti, e o Messias veio a esta terra para trazer a salvação e a vida eterna. Possamos ser fiéis, independente das circunstâncias, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Cure os enfermos, abre as portas que precisam abrir a porta, dá solução aos problemas dos teus filhos, e abençoa nossas vidas, perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe através desta palavra, meu amado irmão, amada irmã, em nome de Jesus.